Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar das dízimas periódicas e fração geratriz. Esse estudo ele faz parte ainda do estudo dos conjuntos numéricos e hoje vamos ver como esses números que aparecem aí em forma de fração, eles podem também ser representados de outras formas e também podemos ver como é que um número ele pode aparecer na forma decimal a partir da origem de uma fração, né? E essa fração que vai gerar esse número decimal, nós vamos dar o nome de fração geratriz. Essa é a nossa aula número 6. E como eu disse, vamos falar aí de números racionais e dízimas periódicas. Nosso foco hoje dessa aula é ter a noção do que é uma dízima periódica e de como as frações podem gerar essas dízimas. Então tá aí, vamos começar. Inicialmente eu vou falar do que é dízima periódica. Vamos nos concentrar aqui nos conceitos, né? E aí vem a pergunta, o que é dízima? Veja que aqui em cima tem o nome dízima periódica, são dois nomes, vamos entender cada parte. Primeiramente, o que é uma dízima? Então, pelo dicionário, é um substantivo feminino, dízimo, e o conceito aí na economia e na história se refere a um imposto correspondente à 10ª parte do rendimento de uma pessoa. 10ª parte seria equivalente aí a 10%, né? Então, ainda na economia e na história, também pode-se dizer que é o imposto que recaía sobre os produtos de importação e exportação e também sobre produtos comercializáveis, né? Então, como ele diz aqui, ele recaía, né? Porque, na verdade, essa era uma taxa antiga, né? Hoje as taxas já são outras, né? Sobre os produtos. São bem variáveis. Isso aqui também, essa taxa numa determinada época do tempo, num determinado lugar do tempo. Isso o significado não se atém a isso, né? E na matemática, como eu coloquei aqui, dízima é a parte dos números decimais escrita à direita da vírgula. Diz-se também do cálculo dos decimais, né? Então, ó, eu coloco aqui até os exemplos, né? Dizendo para a gente aqui que a dízima então tá, a dízima é a parte dos números decimais. Então, olhando o número decimal, que é esse número que apresenta vírgula, né? Eu tenho aqui um primeiro número, que é 11,2222. A dízima é essa parte aqui depois da vírgula, né? Do lado direito da vírgula. Então, essa parte aí decimal nós chamamos apenas de dízima, né? Então, tá aqui, ó, mais um número, a parte decimal, né? Que é também chamada de dízima. E o número inteiro, ele completa, ele é um número decimal. Novamente, mais um número aqui. Então, vocês estão vendo aqui uma característica nesse número. O número decimal, está aqui o número decimal completo. Esse número, ele no final tem uma reticências, né? Isso quer dizer que esse número ele é infinito. Tem infinitas casas decimais. E essas casas decimais aqui, elas também podem ser chamadas de dízima, né? Bom, então esse aqui é um caso também de um número decimal, pois ele apresenta vírgula. A parte decimal é essa daí, depois da vírgula 75, né? Que também é chamada só de dízima, né? É uma linguagem pouco usada, né? Chamar a parte decimal de dízima. Normalmente nós chamamos aí essa parte depois da vírgula apenas de parte decimal mesmo, né? Bom, e aqui é um número que ele não é infinito, né? 2,75 é um número decimal exato porque ele é finito, né? Esses conceitos nós vamos vendo aí aos poucos, né? Nós vamos falar novamente. A pergunta agora é toda dízima, ou seja, toda dízima é infinita. Eu já mostrei o número 2,75 aqui dizendo que não, né? Então, isso aí eu já posso dizer que não, nem toda dízima ela é infinita, né? Nem toda dízima é infinita. Temos as finitas, né, que tem fim, e as infinitas. As infinitas, essas dízimas, ou seja, essa parte decimal que é infinita,
ela pode ser periódica e pode ser não periódica, né? Então vamos ver o que significa periódico e não periódico, né? Nessas dízimas, nessa parte decimal infinita ou não infinita, né? Então eu começo aí mostrando o que é uma dízima finita, né? Uma parte decimal que tem fim, né? Eu coloco aí esses dois números de exemplo, deixa eu dar uma ampliada aqui neles. Esses dois números aí de exemplo, que está 2,125, né? Então você já pode observar que a parte da dízima aqui, ó, a parte decimal, ela não é infinita, né? Então, ou seja, ela é finita, né? E o outro número, que é o 0,75, ele tem uma parte da dízima que também é finita. Pronto, simples assim, né? Vocês podem notar que os números eles apresentam uma vírgula, então para separar um do outro eu uso um ponto e uma vírgula, né? Porque senão ficava meio confuso separar por uma vírgula, né? Eu já venho mostrando isso lá dentro dos conjuntos para vocês. E agora vamos falar das dízimas infinitas, ou seja, essa parte lá do número decimal que é infinita. Então, é o número decimal cuja parte decimal não tem fim, né? Não tem fim. A outra tinha fim, essa não tem. E aí, para mostrar que o número não tem fim, né, olhando aqui na parte decimal, nós podemos ver as reticências, que é a reticência lá do nosso português, simples assim, né? Então, está aqui a parte da dízima, ou a parte decimal, está infinita, né? E o número inteiro considerado aí chamado de número decimal. Ou agora também, como vocês já estão sabendo, né? Se esse número ele apresenta vírgula e você olha para a parte decimal aqui, né? E ele tem a reticências, quer dizer que ele é infinito e ele passa a se chamar de dízima, certo? Porque o que é dízima? É o número que apresenta uma parte decimal, certo? Então, eu olhei para o número, ele tem uma vírgula, automaticamente ele tem uma dízima, né? Ele tem uma dízima. Se existe uma vírgula, existe uma dízima. Então, todo número com vírgula nós podemos entender que é sim uma dízima. Resta saber se é infinito ou não. Então, olhando aqui para as reticências, né? Está aqui ela. Aqui ela está com 4 pontos, é só 3, né? Dá para ver que esse aqui também é mais um caso de número infinito. E agora eu coloquei aqui um número diferente, que esse número aqui ele é um valor fixo, ele chama-se π, né? Coloquei até de azul, para vocês perceberem que ele é um número decimal, ele é uma dízima, ele é também infinito, certo? Porém, tem uma característica aqui, ó, ele é infinito, que eu coloquei várias casas decimais, mas quando a gente diz que é infinito, não se conta as casas, né? Até porque não vai ter um fim, né? Então, ó, π, tem esse valor fixo aí, 3,141592. Se usa normalmente aí até 6 casas, né? É muito comum pegar um número infinito e abreviar ele nos cálculos usando apenas um número limitado de casas, embora a gente saiba que nós saibamos que ele é infinito, né? Então esse número π aí eu deixei ele aí de exemplo para vocês, porque nós vamos voltar a falar dele. Por que vamos voltar a falar dele? Porque os que eu coloquei aqui antes, nós podemos ver que há uma repetição, né? Na dízima, nessa parte decimal aqui, ó, vocês notem que há uma repetição. Aqui é o número 6, ele se repete várias vezes. Nesse número aqui, quem se repete várias vezes são os dois números 3 e 5, né? 3, 5, 3, 5, 3, 5. E o próximo número, a parte da dízima aqui, ela está se repetindo o número 147 várias vezes, né? 147, 147, 147. Certo? Essa repetição ela recebe um nome, né? E esse nome é período, tá? Então deixa eu puxar daqui para cá. Período. O que é o período? É um ou mais algarismos que se repetem na parte decimal. E aí embaixo eu trago mais exemplos, né? Olha aí. Tem esse número aí, o 0,333, né? Aqui eu tenho um número se repetindo, é o número 3. Esse 3 aqui eu chamo de período. Período.
E para representar essa repetição aqui, né? Em vez de colocar o número repetido, normalmente nós repetimos aí o número pelo menos umas 3 vezes, mas ele não precisa vir repetido 3 vezes, caso ele venha só assim, ó, uma vez e 3 pontinhos, né? Eu estou sabendo que esse número é infinito, mas por não repetir 3 vezes o número, né? Ou 2 vezes, eu posso achar que ele é infinito, mas que ele não é uma dízima periódica, ou seja, que ele não tem período. Então, para ficar claro que o número tem período, é preferível que ele apareça pelo menos 3 vezes o número, ou pode aparecer 2 vezes, né? Pode aparecer 2 vezes. E as reticências, né? Mas uma outra forma de abreviar tudo isso também muito simples é apenas pegar o número que se repete, que é o período, e colocar ele uma única vez e colocar esse traço em cima. Quando eu coloco esse traço aqui em cima, que está aqui agora de azul, eu não preciso mais colocar as reticências e não preciso mais repetir o número. Por quê? O traço ele tá em cima do 3, então ele está me dizendo que o número que vai se repetir ele é apenas o 3 e é infinita essa repetição, né? Aqui podemos ver o número 0, 52, 52. Você vê que quem está se repetindo aqui é o número 52, né? Várias vezes, ó, 52, 52, 52. Vê que ele coloca 3 vezes aí e coloca as reticências, né? E uma forma abreviada, como eu disse, é apenas colocar 0,52 e coloca o traço aqui em cima, né? Então, quer dizer, já abreviou tudo aí para dizer que 52 é quem vai estar se repetindo. No primeiro exemplo eu tinha apenas um único número se repetindo, no segundo exemplo nós temos 2 números se repetindo no período, e aqui eu mostro um período com 3 números se repetindo, né? Existe um número também, existem vários exemplos, certo? 247, 247, 247, reticências, ou apenas 0,247 e o traço lá em cima do 247, né? Então, desse jeito aqui eu não coloco mais reticência e sei que ele se repete. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui tem um exemplo aqui, que é 8 dividido por 7 dá igual a, olha só. E, se eu não me engano, esse número aqui vai dar infinito. Agora, deixa eu ver, 7 dividido por 8 vai dar igual a... Ah, tá. Bom, esse número aqui, se eu não me engano, ele vai dar infinito, infinitamente aí, 1429, ou seja, vai aparecer 4 casas decimais aí nessa fração, nesse número decimal. Então, pessoal, eu coloquei aqui para vocês um exemplo bem interessante, dá para pegar a calculadora e ver, né? Que aí eu dividi aqui na calculadora o número 8 pelo número 7. Ao dividir, né? Se a calculadora permitir, né, você vai ver um resultado muito grande. Por quê? Porque as calculadoras normalmente elas abreviam, né? Elas colocam assim, tipo como estava antes. Coloca 1,1428 e aí coloca um 9 aqui para não repetir mais todos os números, faz um arredondamento, né? Mas se você pega uma calculadora que a gente chama de científica, né, que ela permite que caibam aí uns 9 números na tela, vocês vão, ou até mesmo no computador, no celular, na calculadora do celular dá para ver, né, na científica. Dá para ver que na parte da dízima aqui, ó, ela começa a repetir o número e o período de repetição ele é muito interessante. Ó, ele é um número bastante grande, né? São 6 números se repetindo, 142, 857. E aí fica repetindo, 142, 857. Ele é um período aí com 6 números, né? Então, se uma dízima infinita possui um período, podemos chamá-la de dízima periódica, né? Olha só, o que eu conhecia por dízima, que era essa parte decimal, né? Essa parte que está depois da vírgula, por ela se repetir aí num período, né, conhecido, como nós mostramos, a dízima, essa parte decimal passa a se chamar de dízima periódica, justamente. Periódica porque é derivado da palavra período, né? Então eu também poderia chamar essa dívida, em vez de chamar só com 2 nomes, eu poderia até chamar de 3, né? Dízima infinita periódica. Eu coloquei aqui embaixo, ó. Dízima, por quê? Porque a dízima ela é um número decimal, que decimal é a mesma coisa que dízima, né? Nós vimos isso aí lá em cima no conceito. Então poderia ser dízima infinita periódica ou decimal infinita periódica, né?
número decimal, infinito e periódico. Abreviando, fica esse nome bem grande que está aí na tela, dízima periódica, né? Só 2 nomes, tá? E aí eu coloco um exemplo aí de dízima periódica, né? A parte da dízima aqui é esta, e ela tem um período 6, né? 6 é o número que se repete, ok? Então nós podemos, a partir do que foi visto, montar um conceitozinho aí, ó. Podemos dizer assim: a dízima periódica é um número que possui sua parte decimal infinita e periódica. Isto é, em sua parte decimal, há um número que se repete infinitamente. Claro que esse número pode ser composto por um algarismo, ou 2 algarismos, ou 3, ou 5. Nós vimos até com 6 aí, né, hoje. A dízima periódica e os números racionais. Está aí a origem de onde vêm essas dízimas periódicas, né? Então, nós dizemos aí que toda dízima que é periódica, né, que tem essa parte repetida na sua parte, né, depois da vírgula, né, ela é considerada um número racional, certo? Pois ela pode ser representada como uma fração. Então, por que eu estou dizendo isso, que ela pode ser representada por uma fração? Porque lá no conjunto dos números racionais, eu vou mostrar ele aqui para vocês, nós vimos que lá naquele conjunto é o conjunto onde estão todos os números que podem ser transformados em fração, né? Então, no caso da nossa dízima, ela é um tipo desse número, né? Então, continuando aqui. E essa fração é chamada de fração geratriz, está aqui de vermelho. Por que geratriz? Pois é a fração que dá origem à dízima periódica. Então, aqui embaixo eu já coloco aí, ó, 2 sobre 3. Esse é um número racional, né? Por que número racional? Porque ele está em forma de fração, né? Todo número que pode ser escrito em forma de fração, né? Nós dizemos que ele pertence ao conjunto dos números racionais, que é o Q, né? Conjunto Q. E se nós fizermos esse cálculo aqui, fizermos assim, 2 dividido por 3, né? Coloca lá, 20 não dá para dividir, eu coloco um 0 e coloco um 0, aqui. Agora 20 dá para dividir, 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. E vou subtraindo, né? 20 menos 18 vai me dar o quê? Vai dar 2. E aí eu vou continuar acrescentando 0 e fazendo aqui 6. E aí vai, toda a vida vai ficar nesse cálculo aqui. 3 vezes 6, 18. Vai ficar, sobra 2, eu acrescento 0 e aí vai dar um número infinito, né? Vai dar esse número aí, 0,66666 infinitamente. Ok? Então essa fração aqui, ela recebe o nome de fração geratriz. Por quê? Porque ao dividir o 2 pelo 3, né, como a fração ela representa uma divisão, né, nós vimos isso na aula de números racionais, e ao dividir eu chego nesse número decimal, que a parte da dízima dele, depois da vírgula, ela é uma dízima que tem período e é infinito. Então, aí, só para lembrar de vocês o que é um número racional, ele é um número que pode ser escrito em forma de fração. Então, se eu tivesse o contrário, tivesse com 0,6666 e reticências aí, né, essa dízima periódica, eu poderia chegar e escrever a nossa fração. O objetivo dessa aula hoje é chegar lá no final, sabendo pegar esse número que está aqui em forma decimal e transformar ele numa fração. Esse é o nosso objetivo hoje. Por isso que estamos olhando cada parte, tentando, né, e entendendo aí cada parte dessa, né? Então, a representação da dízima periódica, né? Além da forma de fração, né, que eu acabei de mostrar, né, que é conhecida como fração de geratriz, a dízima periódica pode ser representada como um número decimal de duas maneiras. Isso aqui eu já falei, mas agora eu vou trazer mais exemplos só para vocês perceberem alguns detalhes, certo? Então está aqui, ó. Podemos inserir ao final do número reticências, isso é uma forma de representar, ou podemos colocar um traço acima do seu período, na parte que se repete na dízima. Pronto, foi isso que eu falei, né? Que é aquela primeira representação em que o número repetido ele ganha uma reticências para dizer que ele é infinito, ou eu observo que o número que está repetindo aqui, por exemplo, aqui é no caso 51 está se repetindo, né? Eu coloco o traço em cima dele. Até aqui no primeiro exemplo está tudo muito fácil, simples.
Aí no segundo exemplo, vocês percebem que lá na parte da dízima tem um número que é o 0 aqui, que ele não se repete. Não se repete. O meu período ele só começa a se repetir após esse 0. Então eu começo aqui a ter o período 3. Então o que eu tenho que observar? Eu tenho que repetir o número do jeito que ele está até chegar no período. Ó. Então está repetido aqui 12,0. E quando chega no período, que é o que se repete, eu coloco só o número que se repete aqui, que é o 3, e coloco o traço apenas em cima do 3. Novamente aqui, ó, outro número, 3,148282, deixa eu colocar ele mais no centro. Ele está aí, ó, o número que se repete é apenas o período 82 aqui, né? 82 se repete aqui, se repete aqui. Então, todo o número antes, 3,14, ele é repetido aqui, ó, 3,14. E o 82, que é o que se repete, recebe o traço. Então, só lembrando para não chegar, por exemplo, chegar a passar o traço em cima de tudo aqui, né? Porque o 14 ele não repete, então ele não recebe essa barra, esse traço aí em cima, não é verdade? E por último aqui agora, eu estou mostrando aí as 3 formas de representar uma dízima periódica, né? A dízima aqui com as reticências, que aqui era para estar azulzinho, né? A dízima aqui com as reticências, né? A dízima, o número decimal completo, né? Este número decimal representado por fração, ou ele ainda é representado de forma abreviada. O período de repetição é 6, então o traço fica só no 6. Está aí, um número decimal de forma abreviada. São 3 maneiras de representar aí o meu número, não é isso? Então, gente, agora vamos falar mais sobre esse período que nós já estamos falando aí, né? Nós vamos mostrar aqui o período das dízimas, ele pode ser simples ou composto. Então, mostra aqui que uma dízima periódica ela pode ter um período simples, tá? Que é o caso aqui de um período em que, embora ele tenha, no caso aqui, ó, um número, uma repetição, né? Por exemplo, aqui o meu período ele é um período simples com repetição apenas do número 3, eu já coloquei abreviado aqui. Coloquei das 2 formas. Esse aqui essa parte que está antes da vírgula é a parte inteira, né? Aqui na parte inteira eu não tenho nada inteiro, ou seja, não tenho nem, aliás, tenho 0, mas eu digo assim, não tem um número inteiro diferente do 0, tipo assim, 1 unidade, 2 unidades, né? Eu quero dizer que esse número aqui, 0,333, ele é um valor que está aí entre menos 1, né? O 0 está aqui. Não, 0,33, perdão, ele está entre 0 e está entre o número 1, né? Ele está nesse intervalo aqui de 0 até 1. Deixa eu apagar esse outro aqui, tá? Ele é um número maior que 0, porém um número menor que 1. Seguindo aqui, ó, o mesmo caso, 0,5252. Então tá aí, a minha repetição é o 52, eu já estou colocando aqui. E vou colocando outros exemplos. Aqui que está se repetindo é o 247, 247, 247, e aí eu coloco a forma abreviada aqui. Aqui agora eu estou mostrando que na parte que é antes da vírgula, que a gente chama de parte inteira, aí eu tenho um número inteiro diferente de 0. Por exemplo, aqui sim é 2,3333, quer dizer, é um valor que é maior do que o número 2, porém é menor do que o número 3, né? 2,33, ele vai, se eu dividir ao meio aqui é 2,5, 2,5, né? E 2,33 estaria mais ou menos por, deixa eu ver, por aqui, né? 2,33 seria um número por aqui, né? 2,333, né? Bom, só para mostrar isso aí para vocês, né? Que aí, mas ainda estou com um período simples, né? Estou com um período simples, ou seja, a parte depois da vírgula apresenta um número aí se repetindo aqui, ó. Meu período ele é 252, ele é simples, porém tem 3 algarismos. Aqui também tem 3 algarismos, né? 247, 247, 247. Embora na parte inteira, né, não tem o 0. E a parte abreviada aqui, o número abreviado, 8,247. Então o período, ou seja, a parte decimal, né, o período que está lá na parte decimal, ele é formado apenas pelo número que se repete, né, somente.
Aí você diz assim, o que tem de novidade? Até aí, nada. Mas aí quando entra aqui na parte da dízima composta, nós podemos ver, né? Podemos ver que o número aqui, eu já tinha até mostrado ali num exemplo anterior, mas agora eu estou dizendo que se chama composto quando dentro da minha dízima, né, dessa parte decimal, eu tenho um número aí que não se repete. Esse número 8, ele é como se fosse um número intruso, né? Ele está na parte decimal, mas ele não se repete. Então, quem é meu período aqui é 252. Então, lá na hora de colocar abreviado, como eu já mostrei, eu tenho que ter o cuidado de manter o traço apenas em cima da parte que se repete. Aqui deu um errinho, mas está aqui o traço, ó, em cima do 52, que é o que se repete. Aqui eu até coloquei errado aqui, deixa eu ver. O número está aqui, ó. Assim, 52 é o que está se repetindo, né? Só para ficar mais visível aí, né? E aqui também, ó, aqui também no meu período 247, eu tenho um número, tá aqui de azul, ó, um número 3 que não se repete, ele é como um número intruso aí também. E a forma abreviada, tá aqui ele aparecendo, o número 3, e o traço em cima do número que se repete, que é o meu período. O meu período é o 247. Aqui a mesma coisa, tá até repetido isso aqui. Esse aqui foi um errozinho de digitação, o número se repetiu. Agora, minha gente, deixa eu mostrar uma coisa. Aqui na parte decimal desses números que eu estava mostrando, na parte inteira, perdão, tem um zero, né? Tem um zero. Aqui já estou mostrando outros exemplos em que não é mais zero, ó, já está entrando 2 unidades aqui inteiras. 2, aqui é um pouquinho mais do que 2,5, um pouquinho mais do que 2,5, né? E aí o 5 aqui é um número que não se repete no período, meu período aqui é o 3, então, portanto, aqui eu tenho que colocar um traço na forma abreviada aqui, ó. Vai ficar assim, 2,53, com o traço em cima do 3. Aqui nós temos 3,8525252, a mesma coisa, o período aqui é 52, né? O 8 é intruso. Então, para abreviar, tirar essas reticências aqui, né? Basta que eu coloque um traço aqui em cima do 52. Novamente, 8,3247. Então, só para vocês entenderem. Aí você diz assim, ei, o 8 não se repete. Por que você não está dizendo que ele é intruso? Porque a nossa análise de número intruso ou não é na parte onde aparece o período. E o período só aparece depois da vírgula. Então, o meu período aqui, que está depois da vírgula, ele é o 247, né? Ele é o 247. Por quê? Porque eu vi aqui no número anterior. O número que está se repetindo, ó, é o 247, 247, 247. Então, para não repetir tantos assim, eu coloco só um traço aqui em cima, né? Ele substitui a reticências e a repetição do número. Então, o período, nesse caso aqui, o período ou parte decimal, né? Só um momento, deixa eu ver aqui. Eu gosto dessa fonte aqui, né? Pronto, bonitinho. Só um valor, só um detalhe aqui, pronto. Então, o período ou parte decimal, ele é formado pelo número que se repete e por um número intruso que não se repete, chamado de antiperíodo. Quer dizer, aqui na dízima composta eu tenho um número intruso, por isso que ele é composto. Ele é composto por um período e um número que não é período, né? Aqui dá para ver. Ó. Ele é composto porque ele tem um número que não é período e por um que é período, né? É repetido. Dito isso, pessoal, agora a próxima pergunta é: toda dízima que é infinita, ela é periódica? Ela tem essa repetição? Então, só reforçando aquele número que eu mostrei, eu digo não, nem toda dízima que é infinita, ela é periódica. Nem todas têm uma repetição. Eu mostro aí o número π, né? A parte da dízima aqui, que é a parte depois da vírgula, que eu também posso chamar de parte decimal, né? Ela não tem uma repetição, ou seja, o número ele é aleatório, ele vai... Na verdade, ele não é aleatório no caso do π, né? Esses números eles sempre aparecem nessa sequência. Mas você vê que não há uma repetição, tipo 141 não vai aparecer mais aqui, 141. Se ele aparecer, ele pode até aparecer, porque são infinitos números, pode ser que em algum momento aí apareça um 141 de novo, mas não há uma repetição constante, né? Você vê que os números vão aparecendo aqui, não é aleatório, mas ou seja, é misturado, não há uma repetição, não há um período.
Então, esse tipo de número, né, como ele não é, como essa dízima, né, essa dízima aqui, que é a parte depois da vírgula, ela não é periódica, ou seja, ela não se repete, né? Então, não é possível transformá-la em fração. Olha que coisa. Não é possível transformar esse número numa fração, certo? Por isso, então, ele não é um número racional, né? Este tipo de número, eu coloquei aqui, né? Este tipo de números você estudará no livro do 9º ano, e ele não pertence ao conjunto dos racionais. Ele é um número que pertence ao conjunto dos números irracionais, certo? Irracionais. Nós vimos na aula de números racionais, nós tivemos o contato, né, com esse número, mas ele é abreviado, ele é estudado no livro do 9º ano. Agora sim, eu vou falar aí de dízima periódica, né? Dízima periódica e fração geratriz, né? Bom, então a dízima periódica e a fração geratriz, que é o ponto alto de nossa aula, né? Eu trago aí o conjunto dos números racionais, que é o conjunto que engloba todos os conjuntos que estudamos até agora, né? Vê que dentro dele tem números inteiros, negativos, né? Tá aqui, ó. Tem o nosso zero e tem os números inteiros e positivos, tá aqui, né? E entre eles eu destaco aí as frações, né? Várias frações que estão aí em preto, né? E essas frações são as que geram, né? São as geratrizes das nossas dízimas periódicas, né? Então eu começo falando assim, mostrando um pequeno, uma diagramação aí, né? Onde eu mostro que eu tenho um conjunto dos números racionais, dele eu retiro as frações, então eu peguei 3 frações aí, vocês estão vendo, 8 sobre 2, 5 sobre 2 e 3 sobre 9. Essas frações, ao dividir, ao efetuar essas divisões aí, nós vamos vendo que as respostas elas podem aparecer da seguinte maneira. Ao dividir uma fração, eu posso obter um número inteiro, que é esse que está aqui em cima, né? Então, a fração 8 sobre 2, ao dividir 8 por 2, eu tenho um número inteiro como resposta, que é o número 4. Então, resposta, número inteiro. Veio de quê? De uma fração, que é um número racional. Tá? E também posso, a partir de frações, obter um número decimal, que é um número que ele não é inteiro, ou seja, ele apresenta a parte ele apresenta uma vírgula e apresenta a parte da dízima, que é aquela parte ali depois da vírgula, que é a parte também chamada de decimal. Ela é a parte da dízima, ela recebe esse nome também de decimal, já falei, né? Sendo que esse número decimal ele pode ser exato, então eu vou voltando aqui, ó. A fração que eu tinha aqui, ó, 5 sobre 2, né? Ao dividir 5 sobre 2, 5 por 2, ela pode me dar um número infinito, finito, né? Ou também chamado de decimal exato, que é o caso de eu ter 5 e dividir por 2, ó, vai me dar o resultado 2,5. Eu tenho uma parte decimal, que é essa daqui, o 0,5, né? 5 décimos aí, né? Porém, esse número para aqui, ele não é infinito, ele é um número finito e acabou-se. Mas nem por isso ele não tem uma parte decimal. Tem sim, tá aí, os 5 décimos, o 0,5 aí, né? Por que eu digo 0,5? Porque se eu pegar esse número e dividir em duas partes, eu vou ter um 2 somado com 0,5. Né? Então dá para perceber que eu tirei da parte inteira aqui, ó. Eu tirei o número 2 e ficou só um 0. Né? Ficou só o 0, que não representa ainda nenhuma unidade. E aí agora eu sei que isso aqui vale 0,5. Né? 2 mais 0,5, como eu disse, dá quanto? Dá 2,5, não é verdade? Então, e também eu posso ter um tipo de dízima que me dê uma dízima periódica, ou seja, uma parte decimal infinita, né? Infinita, eu coloco aqui embaixo. Está aqui, infinita. Que é o caso de 3 dividido por 9. Ao dividir 3 por 9, efetuando esse cálculo aí, né? Nós vamos obter uma resposta que é 0,33333, certo? Isso aqui é fazendo aquele cálculozinho simples. 3 dividido por 9. Né? 3 não dá para dividir, então vou acrescentar um 0. Agora sim ele é maior do que o 9, eu posso dividir, né? Aí ficarei com 30, né? 30. Aí eu vou multiplicar o 9 por quanto? Por 3. Aí 3 vezes 9, 27.
30 menos 27 vai dar 3. Aí eu vou entrar num loop, né? Porque eu vou ficar acrescentando 0 e vou ficar multiplicando por 3. Lembrando que quando eu acrescentei o 0 aqui, eu não coloquei o 0, aqui, né? 0, vai ficar assim, infinito. 0,3333. Ficou pequeno o cálculo aí, não foi? Ou seja, eu vou obter esse número aqui, ó, infinito. Não é verdade? Então, são várias possibilidades que as frações podem me dar, né? Voltando aí, né? Eu posso ter uma fração, que é essa aqui, que me dê um resultado. 8 sobre 2 me deu um resultado que é um número inteiro 4. 5 sobre 2 me deu um número decimal finito. E 3 sobre 9 me deu um número decimal, 0,6, 6, não, é 3. 3 infinitamente. Todos 3 resultados diferentes, vindos todos de frações, né? Não é verdade? Então, essa imagem aí poderia ser até uma espécie de mapa mental, né? Essa imagem aí me dá esse panorama geral do que a gente estudou até aqui, né? É um resumo do que já foi visto até agora, tá? E nós agora já sabemos que as frações podem me dar como resposta números decimais também, né? E nós podemos fazer o caminho contrário, certo? Que é pegar um número decimal e encontrar a fração que o gera, né? Chamada também de fração geratriz. Então, nós vamos ter aí o que eu chamo de método, né? É chamado aí, né, pelo meio, né, de método prático de transformação de uma dízima periódica em fração geratriz. Então, tenho lá um número decimal e vou transformar ele numa fração. Existe uma técnica, né, onde você olha para um número qualquer, né, e aí você diz, eu vou transformar ele numa fração, né? Nós temos uma primeira situação, que eu chamo aí de primeira situação, onde a parte inteira é igual a zero. A parte inteira é aquela parte que fica antes da vírgula, certo? Então, estou aqui com esse número, ó, dá para vocês verem aí que é o número 0,77, tá? Esse número, deixa eu escrever ele aqui sem nenhuma imagem em cima, 0,777. Isso é uma dízima periódica, né? Tem um período 7 aí, período simples. E eu quero transformar isso numa fração. Qual é a técnica? Então a técnica é colocar aí, é trabalhar a divisão por 9. Como é que eu observo o número? Eu até circulei aqui, se vocês perceberem, eu vou pegar o número do começo dele, do que está antes da vírgula, e aqui eu circulo ele até o primeiro número que se repete, né? Nós vemos aí, eu até coloquei um traço em vermelho aqui, mostrando que o nosso período é um período simples, onde o número que se repete é o 7, né? E aí eu pego o número, para transformar numa fração, eu sei que eu vou usar, já começa a usar a simbologia de fração, né? Eu vou colocar igual, aí vou colocar a barra de fração aqui, ó. Tá? Coloco essa barra de fração. E na parte aqui superior da barra, eu vou colocar aí o número, pegando do começo dele até o primeiro número que se repete. Se for só um único número, 7 aí, né? Eu vou de 0, eu coloco aqui, ó, 0, sem a vírgula eu coloco o 0 e coloco o 7, certo? Tá aqui, ó, 0 e 7, tá colocado. E agora eu vou subtrair, né? Vou fazer menos o quê? Menos tudo que estiver antes do período. Então, onde é que está meu período? Né? Aqui no 777, o que é que está antes? Apenas o número 0, né? Então, eu coloco aqui ele na subtração. Nós sabemos que 0,7 é a mesma coisa que apenas 7. E agora podemos fazer essa subtração aqui. 7 menos 0 dá o quê? 7. Né? Então, a parte superior está respondida. Fica um 7. Vocês estão vendo o 9 aí embaixo. Como é que eu cheguei a este 9? É que o meu período, que é 777, ele é um período onde apenas um único número se repete, que é o número 7. Não é verdade? Então, como o que está se repetindo aqui é um único número, esse único número se transforma num único 9. Então, é a técnica de se escrever em fração, é colocar um 9 aqui embaixo.
Então, esse 9 é repetido aqui, ó, não é verdade? E que aí, então, assim, chegamos à resposta 7 sobre 9. Né? Então, a minha dízima periódica, 0,7, posso até representar assim, né? Ela é equivalente a uma fração 7 sobre 9. É bem simples, tá? Nós vamos ver mais exemplos aí para treinar, né? Eu vou ler o que eu estou colocando aqui. Ó. Eu tenho um próximo exemplo, que é o 0,333, é o mesmo tipo de exemplo, né? Como é que eu resolvo? Eu coloquei aqui, ó, na parte superior da fração, eu coloquei um textinho aqui. Todos os algarismos, eu coloco na parte superior aqui, todos os algarismos até a parte que se repete no período, aí faço menos os algarismos que aparecem antes do período, certo? E na parte inferior eu coloco um algarismo no período vale 1/9. Não é verdade? Um algarismo no período vale 1/9 aqui na parte de baixo da fração. Vamos lá para cima. Então, como eu coloquei no textinho aqui, eu vou pegar no meu número todos os algarismos até o período. Até o período, certo? Até a parte que se repete, né? Que como eu chamei de período, período é a parte que se repete. Então, eu tenho aqui o número que está repetido, é 333, eu vou pegar ele do começo até o número que se repete. Circulei aqui de azul. Né? Até aqui já é repetição, eu só pego até o primeiro que se repete aí, tá? Que é o que? É 0 e 3. Aí eu coloco aqui, ó, 0 e 3 na parte superior. Cadê a vírgula? Não coloca, certo? Porque eu estou transformando em uma fração, e fração ela não tem, perdão, fração mesmo, ela não tem vírgula, né? Fração não vai ter a vírgula. Então eu coloquei o 0,3, agora faço menos. Menos o quê? Menos, eu vou pegar o número que está antes do período. Quem está aqui antes do período? O período não é o 333, não é isso? Quem está antes é apenas o número 0. Então, novamente, eu coloco aqui. Ó. E aí eu sei que 0,3 é apenas 3, né? Isso aqui é dispensado. Eu fico com 3 menos 0, que dá como resposta 3. Né? Por isso tem a igualdade aí. E o meu período, ele é um período em que apenas um único número se repete. Se um único número vale um único 9 aqui embaixo, tá bom? E aí meu 9 é repetido. E nós chegamos então à fração geratriz 3 sobre 9. Então meu número 0,333 infinito, ele equivale, essa dízima periódica equivale a uma fração geratriz 3 sobre 9. Tanto faz eu escrever um como o outro, são a mesmíssima coisa, né? Agora nós estamos vendo aí um período que tem 2 números, mas não tem problema não. Vou fazer a mesma técnica aqui, né? Eu vou dizer que essa minha dízima periódica ela é igual, aí eu vou passar a minha barra, faz de conta que não tem nada, passei a minha barra, e vou colocar, já circulei aqui, vou colocar o número aqui em cima, o número que se repete até o período. Ó. Vou pegar do começo, vou pegar o 0, vou pegar o 3, vou pegar o 5. Como agora é repetido, eu não pego mais. Então está aqui, ó, 0, 3, 5, sem a vírgula. E aí eu faço menos o quê? Tudo que estava antes do período. Quem é meu período? Nessa parte que está se repetindo aqui, agora eu vou pegar o que está antes, que é quem? Só o 0. Né? Então, só o 0. E aí eu sei que 0,35 é apenas 35, fico com 35 menos 0, né? Que dá o quê? Dá 35. Sobre quem? Aí eu vou falar da parte aqui embaixo. O nosso período aí, ele é composto por 2 números, né? O nosso período, ele é um período que é composto por 2 números, ou seja, a nossa repetição ela é composta por 2 números. Então, 2 números no período valem 2 noves aqui embaixo da fração, certo? No denominador da fração. 2 noves. Então, fica 35 sobre 99. Essa é a nossa fração. Então, podemos dizer que a nossa fração 0,3535 infinitamente, ela é igual a 35 sobre 99. Olha que interessante, né? Olha, o período é quem manda, está aqui. O período 35 está aqui em cima. São 2 números, está aqui embaixo, 2 novos. Voltando aqui bem rapidinho o número anterior. Olha o número aqui, ó. Quem é o período? 3. Está aqui o 3 aqui em cima. O período é composto por quantos números? Só 1. Então, só um 9 aqui embaixo. Tá? Olhando aqui, eu já posso até chegar numa resposta bem rápida. Quem é o nosso período aí nesse número?
O nosso período é 748. 748. Nosso período tem quantos números? 3. Então, eu vou colocar 3 números 9. Essa é a forma bem rápida de escrever. Mas é claro que eu, né, posso falar como é que eu cheguei, né, também, né? Porque é bom aprender essa subtração. Porque em alguns casos eu vou precisar realmente fazer uma subtração que não é tão fácil quanto essa. Por que essa é fácil? Porque aqui eu tenho um zero, né? Então fica fácil, dá para escrever assim rapidinho. Então vamos aprender, né, da forma mais detalhada, né, que é pegando todos os números até a primeira repetição do período, 0, 7, 4, 8. Como ele agora vai começar a se repetir, eu não pego mais. Então está aqui o meu 0, 7, 4, 8, sem a vírgula. Aí eu faço menos. Menos quem? Menos qual o número que aparece antes do período, ou seja, antes da repetição. Está aqui o período e quem aparece antes? Apenas o 0. Então ficou aí 0,748 é apenas 748, né? Menos 0 fica 748 também. O nosso período tem 3 números, né? Então 3 números valem 3 noves, né? Para cada número do período é um número 9 que eu coloco no denominador. E aí está aí, nossa fração geratriz é 748 sobre 999. Pode pegar a calculadora ou fazer no lápis aí mesmo. Essa divisão vai dar exatamente essa nossa dízima aqui, ó, certo? Vai dar esse nosso número, essa dízima periódica 748. Verdade? E aí mais um exemplo, né? Mais um exemplo. Agora com 4 números, né? Eu vou fazer a mesma técnica. Deixa eu ajeitar mais aqui na tela, tá aqui. Vou fazer a mesma técnica. Vocês estão vendo aí que eu estou colocando aqui, ó, está circulado de azul todo o número, 0, 2, 1, 4, 5. Aí como aqui vai começar a se repetir o período, eu não coloco mais. Eu coloco 0, 2, 1, 4, 5, sem a vírgula. E faço menos o número que estiver antes desse período, que aqui no caso é só o 0. O 0 está antes do período, então coloquei aqui. Elimina esse 0, fica 2.145 menos 0, que dá 2.145, não é verdade? Nosso período ele é composto por 4 números, 4 algarismos, né? Cada algarismo vale um 9 aqui embaixo. Se são 4, eu tenho 4 números 9. Tá? E aí, eu só coloco aqui repetido na resposta. 2.145 dividido por 999, certo? Agora, nós temos uma segunda situação, que é quando a parte inteira, né, que é a que está antes da vírgula, ela é diferente de 0. É a parte que a gente chama de parte inteira, né? Ó, reparem, nesse novo exemplo aqui que está aqui, você vê que não é mais um 0. Agora eu tenho aqui, por exemplo, um número 2. E a técnica muda? Não, não muda. Vamos pegar todos os números até onde o período começa a se repetir, né? Quer dizer, eu pego o número que está, o primeiro número aí, que é o 2, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu 2 e o meu 7. Como começa a se repetir, eu não coloco mais. Aí eu digo assim, essa dízima periódica ela é igual a uma fração que eu vou fazer ela agora. Coloco a barra, aí coloco o 2 e o 7, que está lá, e coloco a mesma técnica, menos, aí eu vou olhar, menos o quê? Menos o número que aparece antes do período, que é aqui o caso do número 2. Ele aparece antes do período, que eu sei que aí é 777, não é verdade? Então, tá aqui o 2, ó. Agora, por isso que eu disse, é preciso aprender essa subtração, porque agora sim eu tenho aí, ó, 27 menos 2. Aí, gente, eu tenho uma resposta que dá 25, não é verdade? Tá aqui, 27 menos 2, subtraindo, dá 25. Então, diga assim, igual, aí passa a barra, coloco 25. Trabalhei a parte de cima. Falta a parte agora do denominador, que é a parte que a gente chama, né, vulgarmente, de parte de baixo. Vou lá na minha dízima e vejo que o meu período, aí aqui embaixo é a mesma técnica, um algarismo no período vale um 9 aqui embaixo, somente. E aí eu coloco aqui na repetição, né? 25 sobre 9, simples assim. Então, nossa fração 2,777, dízima periódica, escrita em forma de fração, chamada de fração geratriz. Porque se eu dividir 25 por 9, eu vou gerar essa dízima aqui como resposta.
Estou apenas aprendendo a fazer o caminho contrário, né? Novamente, agora só que aí eu estou com o meu período, tem 2 números, né? Não tem problema. Então, eu olhei aqui para o meu número, ele tem um período de repetição, é o 38, ó. 38, ó. Então, eu pego todos os números aqui do começo, 5, 3, 8. Então, não pego mais, porque isso aqui agora vai começar a se repetir. Então, 5, 3, 8 está aqui, 5, 3, 8. Menos, aí eu olho lá para o meu período, menos quem? Aí eu vou, o meu período aqui é 38, menos o número que está antes dele, que é o número 5. Então, está aqui, ó. Então, ficamos com esse cálculo aí, 538 menos 5. Se subtraindo, vai dar 533. Sobre quem? Aí, ó, 2 números no período, vale 2 noves aqui embaixo na fração. Então, nossa fração é igual, ó, aí só repetir aqui, 533 sobre 9. Fração o quê? Geratriz, tá? Geratriz porque se eu dividir, eu vou ter como resposta 5,383838, né, que é essa dízima periódica. Agora, ainda na segunda situação, né, que é quando eu tenho aqui na parte inteira, que é a parte antes da vírgula, eu tenho um número diferente de zero, né? No caso aqui eu tenho 3. Então, olha, eu olhei para o meu número, eu vi que tem um período, ó, o período aqui ele é composto por 3 algarismos. Então, eu vou pegar todos os números até antes da repetição, né? Até antes dele começar a se repetir, 3, 1, 5, 9, e vou escrever aqui, vou dizer que é igual, vou passar a minha barra de fração, faz de conta que eu não tenho nada aí, né? E aí eu vou escrever meus números, vou escrever 3, 1, 5 e 9. E vou fazer menos, vou escrever o sinal de menos. Menos quem? Então, eu vou lá, olha que meu período é este aqui. Eu vou pegar menos o número aqui, ó. Está antes, que é somente o número 3. Está aqui, ó, 3. Fazendo aí, ó, 3.159 menos 3 vai dar 3.156. E aí, ó, 3 algarismos aí no período valem 3 noves aqui embaixo, certo? E aí esse eu só repito, né? Eu digo, né, que fica 3.156 sobre 999. Agora nós temos uma terceira situação. São 4 situações, né? Estamos aqui na terceira, eu vou lhe mostrar 2 exemplos e mais 2 exemplos da última situação. A terceira situação é que na parte inteira ela é igual a zero, porém surge o nosso anteperíodo, que é aquele número que nós vimos há pouco tempo atrás, que é o número intruso, né? O anteperíodo vai aparecer aí como um número intruso. Vamos lá, vamos ver como é que fica isso, certo? Lembrando que anteperíodo é um número que está na parte decimal e não se repete, ou seja, não faz parte do período. Vamos olhar para o número, né? Então tá aí, eu tenho aí um número que é na parte inteira, eu olhei para ele, é uma dízima, tá aí, tá infinita, dízima periódica. É uma dízima, é periódica porque eu tenho um período aqui que é o número 7, né? Então tá aí 7, 7, 7. Este número 3 aqui, ele tá de intruso, né? Na parte inteira eu tenho 0, eu tenho um número 3, na parte decimal eu tenho um número 3 que ele é intruso, ele não faz parte do período, ele não se repete. Mas a técnica não muda muito, ela muda só um pouquinho, né? Porque quando eu tenho um período, um anteperíodo, que é esse número que não se repete, aqui no denominador eu vou ter uma novidade, que é a presença do zero. Mas vamos ver passo a passo. Então, a técnica para fazer a parte superior da fração é a mesma. Vou dizer que é igual, vou escrever minha barra da fração. E aqui em cima, na parte superior, eu vou voltar aqui para o número e vou pegar o 0, vou pegar o 3, vou pegar o 7. Eu não vou pegar mais os outros 7 porque é onde começa a se repetir o número aqui, né? Ó. Então não vou pegar mais. Vou pegar 0, 3, 7. Tá aqui, 0, 3, 7. E vou fazer novamente sempre assim, menos o que está antes do período. E quem é o período? Né? O 7 aqui, ó. Meu período é o 7. Quem está antes? É o 0 e o 3. Aí eu vou colocar apenas, como eu não vou colocar o 0 aqui, não, no caso lá, não preciso colocar 0,3, basta eu colocar 3, tá? E aí eu fico aqui com 0,36. Você diz, por que não colocou, tirou logo esse 0? Poderia ter colocado só o 37 também, tá? Então ficou aí 37 menos 3, que dá 34. E agora o denominador da fração, né? Quer dizer,
você tinha lá a informação anterior que um número do período, que no caso aí é só o 7 que se repete, né? Um número vale um 9. Um número no período vale um 9. E um número no anteperíodo vale um 0, certo? É isso. Essa é a novidade. Que o número no período gera um 9 e o número, um algarismo no anteperíodo gera um 0. Vamos lá. O meu período é uma repetição de um número 7, 7, 7, né? É um único número. Um algarismo no período vale um 9. E um algarismo, que é o caso aqui o 3, no anteperíodo vale aqui um 0. Então fica 90, tá? E aí eu repito aqui 90 apenas. 34 sobre 90. Né? Se eu dividir 34 por 90, também pode ser escrito assim, viu, minha gente? Pode ser escrito assim, ó. 34, barrinha inclinada, dividido por 90, vai dar igual a 0,3777, tá bom? Tá aí agora a imagem. Bom, mais um exemplo para treinarmos, né? Nós vamos mostrar agora, vou mostrar agora aqui um número que no anteperíodo ele apresenta dois algarismos. Olha só, estou vendo uma parte inteira igual a 0, estou vendo um 3 que não se repete, estou vendo um 5 que não se repete, então esses dois números aqui, ó, atenção, eles são anteperíodo. E agora o meu 7 se repetindo, esse é o período, né? Esse é o período. Então, muita atenção. Vocês estão vendo circulado aí de vermelho, eu vou pegar todos os números até onde o período começa a se repetir. Então, os números quem são? São 0, 3, 5 e 7. Pronto, a partir daqui começa a se repetir, não me interessa. E vou colocar aqui na minha fração. Vou dizer que isso é igual, vou passar a barra de fração, né? Passar a minha barra aqui. E vou colocar esses números aí, ó, 0, 3, 5 e 7. Vou fazer menos. Aí vou olhar quem é o período e vou pegar quem está antes do período. O meu período ele começa aqui, ó, 0777. Vou pegar quem está antes, que é 0,35. É o 0, 3 e o 5. Esse 0 eu já vou tirar fora, vai ficar apenas 35, né? Por quê? Porque eu ia colocar assim, eu ia colocar, sabe como? Ia ficar 0,357 menos 0,35. Eu ia dizer que esse 0 não vale nada, ficaria 357 menos 35. Que é o que está aqui, né? Nós estamos vendo aqui. 357, como eu disse, tiro 0. 357 menos 35 dá como resposta 322. Aí vamos lá. Voltamos, né? Agora na parte inferior da fração, o denominador. O meu período aí tem apenas um algarismo se repetindo, que é o 7. Então, um algarismo no período vale um 9. No anteperíodo eu tenho dois algarismos, que é o 3 e o 5. Então, dois algarismos valem 2 zeros, tá? E aí eu coloco na resposta. Ficou, então, 322 sobre 90. E agora, pessoal, por último, né, nós temos uma quarta situação, que é essa situação aí, onde na parte inteira eu tenho o número 3, tá? Eu tenho o número 3. Ou seja, eu tenho um número inteiro, né? Não é 0. Então, mesma técnica, né? Eu vou olhar para o número, eu vou olhar que meu período ele começa aqui, e aí vou ver que tem antes dele um 3 e um 5, né? Isso aqui não é anteperíodo porque está na parte inteira, mas eu tenho um anteperíodo aqui que é o 5, que é um número que não se repete e está na parte decimal. Para ser anteperíodo tem que estar depois da vírgula, né? Então a técnica é, para escrever a fração, eu coloco aí igual, vou pegar os números do começo, 3, 5 e o primeiro número do período, o primeiro que se repete aí, né? Primeiro que eu diga é a primeira repetição do período, porque pode ser que o período tenha dois números, vamos já ver isso. Então tá aí, 3, 5, 7, eu coloco aqui em cima, 3, 5, 7, faço menos, meu período é aqui, ó, 7, 7, 7, quem está antes? O 3 e o 5, então eu coloco aqui menos, né? Eu vou colocar 3 e 5. Ficou 357 menos 35, né? 357 menos 35 vai dar 322. Na parte inferior da fração, aqui o denominador, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou no meu período e eu vejo que tem um algarismo. Então, um algarismo, que é o 7, aí vale um 9 aqui.
E vou no meu anteperíodo, que é o número que está aqui, que não se repete na parte decimal. Só tem o número 5, que é um algarismo também, né? Um algarismo no anteperíodo vale um zero aqui no denominador. Então ficou somente agora para repetir aqui 322 sobre 90, né? O último caso aqui é ele, né, sempre complicando, dando um pouquinho mais de informação, né? Não é nem complicando, é mais um pouquinho de informação, né? Eu olho para o meu número, eu tenho uma parte inteira, eu tenho um 5 que não se repete, então é anteperíodo, porque está na parte decimal, né? E eu tenho um 4 também, que não se repete, então é anteperíodo. E eu tenho um período. Meu período aqui ele é composto por dois algarismos, né? Começa a repetir o número 85 aí várias vezes. Como é que eu transformo? Como é que eu sei que fração gerou este número? Então vou dizer que é igual, vou passar a minha barra de fração, vou lá no número e vou pegando todos os números até o período, né? Até o período. Pego 2, 5, 4, 8, 5. Pronto. Agora, como o período começa a se repetir, eu não pego mais. Então, fica 2, 5, 4, 8, 5. Tá aí. E aí, sempre assim, menos o que está antes do período. Então, tá aqui, ó. O que é que está antes? 2, 5 e 4, tá? E aí, eu coloquei aqui, tá errado até, né? Aqui era para estar 2, 5, 4, tá 3, 5, 4, né? Então, 25.485. Se eu pegar aqui 485 menos 254, eu vou ter 1 aqui, 8 menos 5, 3, 4 menos 2, tá aí, 231, né? Então aqui era 25.231, tá 131, tá errado. Mas tá aí, corrigimos, né? A resposta aqui na parte superior deu 25.231, tá? E na parte inferior, reparem, aí, muita atenção agora. Lá no meu período eu tenho dois algarismos. Então, no período, dois algarismos valem dois números 9. No anteperíodo, que é essa parte que não se repete, embora esteja aqui depois da vírgula, né? No anteperíodo eu também tenho dois algarismos, né? Que é o 5 e o 4, tá aqui, ó. Esses dois algarismos valem dois zeros aqui depois dos 9, né? Aí, dos 9. Aí no denominador, né? Então fica assim, né? Eu só coloco agora ele aqui na resposta, tá? 25.231 sobre 9.900 é a nossa fração geratriz, ok? Com isso, pessoal, nós encerramos aí nosso estudo de fração geratriz, certo? Com 4 situações diferentes. Então, deixa aí a mensagem, seja a mudança que você quer para o mundo, né? À medida que você muda, o mundo muda com você, né? Quero agradecer a todos que ficaram comigo até o final, né? Também quero agradecer por ter passado as informações para você, sou muito grato, né? Espero que tenha servido bastante para vocês, que vocês tenham absorvido. Vejam a aula, dê pausa, reflitam, revejam várias vezes, tá? E obrigado, Deus abençoe vocês e um grande abraço, pessoal. Nos vemos na próxima. Tchau!